bater um pouquinho no item 6, que ontem, por causa do tempo, não consegui falar. Não consegui ministrar para os irmãos. Uma questão, irmãos, que eu queria colocar, primeiramente, é quando ontem eu trouxe o item 2, né? Então nós vimos os itens. O primeiro item foi a Bíblia começa e termina com oração, tá bom? A Bíblia, então, toda a palavra de Deus, o propósito de Deus, o primeiro item, ela começa e termina com oração. Então, esse é o propósito de Deus, a comunhão de Deus para com o homem. Lembra lá o que Deus quer de nós? Qual é o propósito da nossa existência? Ele quer se relacionar com nós, Ele quer ter intimidade conosco, Ele quer ter conexão conosco e Ele quer ter comunhão conosco. Então a Bíblia começa e termina com oração. O ponto 2, eu trouxe alguns irmãos que foram modelos e exemplos de fé. Poderíamos trazer aqui centenas, mas eu trouxe 4 irmãos que foi modelos e exemplos de fé. A luta de Jacó, né? A intimidade de Davi, a sinceridade de Davi. Depois eu trouxe ali a disciplina de Daniel, ele orava 3 vezes ao dia, e o fervor da fé ali de Paulo e Silas. O item 3 eu vim falar um pouquinho sobre a oração como sendo a respiração da alma. Quando nós nos prontificamos a orar, a nossa alma respira, o nosso espírito ganha fôlego. E, irmãos, uma questão muito importante. Você sabia que a oração, além de mudar as circunstâncias, principalmente ela muda a pessoa que ora? Então, quando você se prontifica a orar, o primeiro plano de Deus é mudar a pessoa que ora, porque a oração em si, ela não é nada. Ela é apenas o balbuciar do bebê. Mas quando ela chega no trono de Deus, corretamente, pelo Espírito, Deus opera. Mas algumas pessoas falam, eu não oro porque eu não sei orar. A Bíblia, ela diz que simplesmente você tem que orar, abrir a boca. Por isso que Charles Spurgeon falou, o balbuciar do bebê. Os pais, ele não ensinam o bebê a começar a balbuciar. O bebê, por ser vivo, naturalmente começa a balbuciar. E depois ele começa a falar. Então, como que o bebê aprende a falar? Falando. Os pais, nos primeiros passos, não ensinam o filho a caminhar. Ele engatinha. Então, como que o bebê caminha? O bebê caminha caminhando, começando andando. E como é que se ora? Se ora orando. Primeiro ponto. Então, como é que se ora? Abrir a boca com o coração puro e orar. Você criar uma conexão com Deus. Só que aqui tem uma dificuldade e eu queria trazer para os irmãos. Existe uma diferença baseada em Mateus capítulo 6 e Mateus capítulo 7. Quando o Senhor expõe os fariseus, os saduceus, de como eles oravam. Aí o Senhor traz um aspecto. É mais para Deus, como Pai, é mais importante você vir com o coração motivado, com o espírito de humildade, sem frases prontas ou palavras formadas. O Senhor pouco está se importando com o nível intelectual da sua palavra, o nível intelectual que... Não, Ele está preocupando com a motivação do teu coração. Então, para Deus é mais importante nós chegarmos a Ele com simplicidade. Você pode falar errado, não precisa conectar os verbos. Ele quer a tua motivação, a tua presença ali, buscando conexão com Deus. Mas, então, pega o segredo. Mais importante para Deus é você falar, orar. Não se preocupar com palavras prontas, com palavras bonitas, palavras formadas. Essa oração não é atendida. É o seu coração colocado. Por isso também eu falei da importância de nós, como filhos de Deus e filhas de Deus, termos a responsabilidade do nosso quarto de oração, da nossa intimidade com Deus. Porque esse momento com Deus é muito mais para eu abrir o meu coração, expor as minhas fraquezas, expor os meus pontos ruins para Deus, para que Deus possa operar. Muito mais para isso. Para que nós não guardamos isso. Tenhamos um momento de conexão, comunhão, relacionamento e intimidade com Deus ali. Então, esse é importante, tá bom? Esses aspectos que eu queria trazer. Então, não se preocupe em como você deve orar. Simplesmente ora. Você deve orar vigilante e alerta. Ok? O item que eu queria abordar aqui seria o 6º item, de maneira bem resumida, que fala que é orar, vigiar e andar com sabedoria. Aqui no capítulo 4, versículo 2, diz assim:
Perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Ou, dediquem-se à oração e sejam agradecidos. Suplicai ao mesmo tempo por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Suplicar aqui está relacionado também ao jejum. O que é o jejum? O jejum é quando o crente ele fica no beco sem saída. O jejum é a necessidade que você tem de você, e esse é o termo, o suplicar, de você espremer Deus, colocar Deus na parede. O jejum te dá esse poder de nós, como filho de Deus, espremermos o nosso Pai, colocar o nosso Pai na parede. Suplicar e ao mesmo tempo. Suplicar é quando estamos numa condição desfavorável. Suplicar é assim: ó Deus, ou o Senhor age ou eu pereço. Ou o Senhor age nessa situação, ou eu vou morrer, eu não tenho outra saída. Ou o Senhor, nessa situação com meu filho, ou o Senhor resolva, ou o meu filho vai morrer. Um exemplo que eu estou dando. Mas quando você coloca o suplicar com o jejum, e o jejum ele gera um poder na sua oração. Suplicai ao mesmo tempo também por nós. Para quê? Aqui Paulo está pedindo para os colossenses, para que Deus nos abra porta à palavra, uma porta para a ministração, a pregação da palavra, a evangelização. Ou, uma melhor tradução, para que o Senhor nos abra ou nos dê todas as oportunidades. Ou, melhor ainda, para que nós aproveitamos todas as oportunidades. Para quê? Para dispensar as riquezas de Cristo, para evangelizar, para pregar o evangelho. Ok? Esse é o ponto. Então o jejum é algo que nós precisamos praticar para as coisas impossíveis. Para as coisas impossíveis. O jejum, ele é um instrumento dado onde você se abdica de prazeres, e eu estou falando de prazeres aqui, não só prazeres de comida. O jejum tem, o menos que ele tem é com comida. Mas você se abdicar de outros prazeres que te tomam grande tempo, te roubam um tempo precioso de Deus, é o jejum. Então, é só comida? Não, comida é o de menos. Andar no seu carro, um tempo de frente à televisão, alguma coisa que você gosta de fazer. Isso é o jejum. O jejum mas, olha só, o jejum não é esse. Eu vou me abdicar dessa situação e vou ficar aqui parado. Não. O jejum é você se abdicar de algum prazer momentâneo que satisfaça a sua alma, seja comida ou qualquer outra coisa, para esse tempo você se dedicar à oração, à comunhão com Deus. Esse é o verdadeiro jejum. Você está substituindo o tempo prazeroso que você tem, das questões humanas, do simples fato de você viver, para se dedicar à oração, ao poder da oração. Aí Deus opera, Deus age, e repito, na maioria das vezes, não da maneira como você quer, ou quer que Ele age. Ele vai agir. Todo o que pede, recebe. Mas não da maneira que você quer. Convém a você? Convém a Deus? Deus faz análise. O Espírito faz análise. O seu pedido convém primeiramente a você? Não convém. Convém a mim? Convém. Baseado em 1 João, capítulo 5, versículo 14. As nossas orações devem ser de acordo com a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Que nós sejamos santificados. Toda a nossa ação nessa terra é para a santificação. A santificação nos promove o relacionamento com Deus, a intimidade com Deus, a conexão com Deus e a comunhão com Deus. Por que eu vou para a igreja? Para você ter intimidade com Deus, relacionamento com Deus, comunhão com Deus, intimidade com Deus. Por que eu vou para o grupo familiar? Você percebe? Esses 4 pontos, eles estão envolvidos de uma maneira universal do propósito de estarmos aqui hoje. Relacionamento. Isso tem que estar no nosso vocabulário. Relacionamento com Deus. Intimidade com Deus. Conexão com Deus. Comunhão com Deus. A oração me proporciona isso. Congregar é para isso. Servir ao próximo é para isso. Servir a igreja é para isso. Ofertar, dizimar é para isso. Para que você oferta? Para que você dizima? É para sustentar o templo, pagar a conta de água, luz, aqui subiu. O governo anunciou 20% de aumento de luz no próximo mês, prepare. Para que eu dizimo? Para pagar a conta? Não. Para ajudar os pobres? Não. Eu dizimo
para ter relacionamento com Deus, intimidade com Deus, comunhão com Deus, conexão com Deus, ok? Eu acredito que esse ponto está claro. No item 6, aí segue, para que eu, versículo 4, para que eu manifeste como devo fazer. Portai-vos, aí aqui vem um ponto fenomenal dentro do aspecto de, quando o Senhor nos fala, ora, nos pede para orarmos, para que abrir porta à palavra, para que nós aproveitamos a todas as oportunidades, como? Aí ele dá a dica, portar com sabedoria, para com os que são de fora, e aproveitai as oportunidades. Sabedoria aqui, irmãos, não tem nada a ver com conhecimento secular. Sabedoria é muito mais do que conhecimento. Existem pessoas que são extremamente inteligentes e detêm um conhecimento de algum ofício natural. Por exemplo, vamos pegar um exemplo de uma profissão, de uma pessoa que estuda muito, do magistrado. Ele tem o conhecimento dentro da magistratura, mas ele pode ser um tolo no que diz respeito à sabedoria. Porque a sabedoria, o conhecimento, a sabedoria é muito mais do que o conhecimento. Existem outros que não têm conhecimento nenhum, não têm nenhuma formação acadêmica, mas são cheios de sabedoria. Então, onde é que é o peso aí? A sabedoria é você ver a vida pelos olhos de Deus. É você ver a vida pelas lentes de Deus. É você discernir as coisas por meio de discernir as coisas por meio do conhecimento que você tem da palavra de Deus. Isso é sabedoria. Por isso que Paulo fala aqui: portai-vos com a sabedoria. Sabedoria é muito mais do que o conhecimento secular. Sabedoria é você ver as coisas na lente de Deus. Ver as coisas pelos olhos de Deus. É saber discernir. Então veja bem, quem tem a sabedoria baseada na palavra de Deus, quem tem a sabedoria baseada na palavra de Deus, ele tem discernimento. Uma das melhores coisas do ser humano é o discernimento. Principalmente as irmãs têm medo de envelhecer, não é verdade? Medo de envelhecer. Mas eu estou desfrutando, eu como homem, eu não sei os outros, Edivaldo, Ernesto, Edivaldo, Belisário, mas eu estou desfrutando muito essa questão do envelhecimento, porque o envelhecimento, o aspecto negativo é que vem as doenças, né? Vem as doenças. Mas o aspecto positivo é que o Senhor te dá muito discernimento. O discernimento qualquer, não. O discernimento baseado no conhecimento que vem da palavra de Deus. Então não menospreze os irmãos experimentados. Não menospreze essas cãs brancas aqui do Belisário. Belisário não tem nenhum curso superior. Tem, Belisário? O Belisário é um exemplo nítido aqui. Não tem nenhuma formação acadêmica. Mas o Belisário tem a experiência. O Belisário tem a sabedoria. A sabedoria que vem da palavra de Deus. Mais de 40 anos servindo ao Senhor. É um exemplo. É essa sabedoria que Paulo está dizendo aqui. Portai-vos com sabedoria. Para com os que são de fora. Aproveitando todas as oportunidades. Então, dá testemunho. Cuidado de fora. Ok? Depois ele segue. A vossa palavra seja sempre agradável. Como orar para que Deus nos abra a porta à palavra e nos dê oportunidades? Agir com sabedoria com os de fora, que a nossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberes como deveis responder a cada um. Senhor Jesus. Eu vou ler aqui por causa do tempo. Nesta era, devido ao avanço da tecnologia e outras sofisticadas distrações, todos nós temos perdido oportunidade de pregar o Evangelho, as boas novas, porque desperdiçamos tempo em conversas tolas e muitas vezes não somos testemunhos no meio em que vivemos. Paulo conclui com um quarteto espiritual. Então, dentro desse contexto aqui, dessa referência. Antes, me veio a memória aqui. Vai ser colocado no devocional um aspecto que eu não vou conseguir ministrar aqui, sobre a oração do capítulo 6 e 7 de Mateus. Que muitos falam assim, a oração que o Pai nos ensinou.
Só que a oração que o Pai nos ensinou não é essa leitura, a leitura dela na íntegra. E aí por isso que veio na memória. Toda vez de manhã no nosso curso lá, que eu estou fazendo na polícia, 138 cabeças, todo dia de manhã nós temos 10 minutos de reflexão. E aí é escolhido entre nós alguém, um de nós, para trazer uma palavra de reflexão. E como o país é laico, então vai lá os irmãos, os cristãos, os católicos, vai lá todos os tipos de aqueles que professam a fé. Mas a maioria são católicos. E a maioria traz a leitura na íntegra da oração do Pai Nosso. Irmãos, olha, não resolve nada. É impressionante. Aquele negócio mecânico. E antes da oração, Jesus fala assim, ó, não usei de vãs repetições. Mas quando vai um cristão que traz uma reflexão, e ele fecha os olhos e fala assim, ó, como o país é laico, eu vou orar aqui por cada um de vocês, e depois nós fechamos a oração com o Pai Nosso. Amém. Quando ele ora, meu amigo, quando esses irmãos oram, muda tudo, cara. Entende o que eu quero dizer? Muda tudo, porque você coloca o sentimento, não são frases prontas, formadas, é aquele coração totalmente desnudo, despido ali, envergonhado, humilde, e vai buscando a conexão com Deus, e ele começa a orar. Você vê que o ambiente muda, a esfera muda, até quem está conversando para de conversar. Então a oração é isso, a oração é muito mais do que conversar com Deus, é muito mais do que dialogar com Deus. E essa referência da oração do Pai Nosso, ela tem 10 itens estruturados, é uma estrutura de oração. O Senhor Jesus falou assim, ó, vocês devem orar assim. Primeiro invocar o nome do Senhor, para que Deus faça a vontade dEle. Depois santificar o meu nome. Como é que se santifica? Invocando o nome do Senhor. E segue. O 5º item é, agora sim, vocês vão pedir pela sua necessidade. Então a oração do Pai Nosso é uma estrutura de como nós devemos orar. Pelo menos 10 itens estruturados existe em qualquer oração que formos fazer, tem que ter pelo menos os 10 itens estruturados dessa oração. Começa com o nome do Senhor, a vontade de Deus, a santificação do nome de Deus, ok? E lá para o 5º, 6º, Senhor, seja com as minhas necessidades. E depois conclui-se a oração, de novo, devolvendo para Deus a vontade dEle. Então é fantástico quando você tem esse conhecimento, tá bom? Não é simplesmente você orar, Pai Nosso que está no céu, santificar-se. Não é. Essa oração é um modelo estrutural para que o Senhor nos deu, para que possa ouvir as nossas orações, tá bom? Concluindo aqui, ele fala, o item 6, que é orar, vigiar e andar em sabedoria, que é o princípio do cristão maduro, né? Ele ora, ele vigia, anda em alerta e ele anda em sabedoria. São 4 itens. Andar em sabedoria, ou com sabedoria. Interpretar a vida com os olhos de Deus, com a lente de Deus. Esse é o sábio. Ele não vê como vê o homem, ele vê além. Ele vê como Deus vê e como Deus age. É aquele clássico, né? Nos passos de Jesus. Nos passos de Jesus, nessa situação, o que ele faria? É uma pergunta. Quem faz essa pergunta? Você tem que tomar uma decisão importante. Aí você coloca assim, nos passos de Jesus, nessa situação, o que ele faria? Isso é sabedoria. É eu tomar uma decisão baseado na experiência que eu tenho, e se o Senhor Jesus estivesse nessa terra, o que ele faria? Isso é a sabedoria. Vigiar. Nos mantém firmes, irmãos. Lembra que o vigiar é vigiar para proteger você de você mesmo. Então é um aspecto interior. Quem vigia, você olha o seu sentimento interior. E também vigiar o aspecto exterior. Também vigiar discernindo o fim dos tempos. Também vigiar discernindo o ambiente que você vive. Isso é vigiar. Vigiar mantém-nos firmes contra as ciladas do inimigo, nos protegendo contra as distrações e as tentações. Quando eu vigio, eu protejo onde eu estou, a minha família, a minha casa, contra as distrações e as tentações. Glória a Deus. O 3º item é remir o tempo. Aproveitar cada oportunidade para servir a Deus
e proclamar o evangelho, dando bom testemunho. Por isso que ele fala, com os de fora tratamos bem, né? Ele fala, portai-vos com sabedoria para os que são de fora, e que a nossa palavra seja temperada com sal, que seja, se for salgada demais, espana. Se for sem sal, insípida, não tem autoridade. Tem que ser no ponto, que produz sabor, melhora o paladar, não? E para isso precisamos ter experiência, tá? Quarto ponto, falar com graça e sal, que é dispensando Cristo com amor, equilíbrio e sabedoria. Bem, dispensando Cristo com amor, equilíbrio e sabedoria. Dispensar Cristo. A nossa função aqui é dispensar Cristo. Amém. Senhor Jesus. Aleluia. Aí vou concluir agora falando assim, ó. Hoje o Espírito Santo está dizendo a nós, a Igreja de Santa Maria, voltemos a respirar. Irmãos, voltemos a orar. Quero chamar os irmãos. Todas as terças-feiras nós temos uma reunião de oração aqui. Todas as terças-feiras. E eu estava muito feliz. Queria dar um pouco de ciúmes aqui para o Ernesto e para o Edivaldo. Eu estava olhando, 99% da reunião de oração é o nosso grupo familiar. Não é, beleza? Cadê os demais? Irmãos, 99% se destaca, às vezes, o Edivaldo que está ali. Falei, mas quando eu olhei, rapaz, só tem um grupo familiar aqui. Irmãos, não está correto. É uma reunião de oração. Eu fico feliz por um lado, porque 99% do meu grupo familiar, que com o Belisário, está aqui. Estamos orando todas as terças-feiras, 1 hora de oração. Nós temos um momento aqui de 1 hora para nós interceder pelas coisas do Senhor, pelas nossas coisas. Que maravilha! Nós temos a oportunidade onde nós podemos orar como igreja. Aqui é orar como exército de Deus, como igreja. E graças a Deus, né, Edivaldo? Fechamos 2 anos sem faltar um dia de reunião de oração. 2 anos. Graças a Deus. E nesse período o Senhor tem nos sustentado. Foi bem no período onde nós sofremos aquele ataque, a dissensão, a divisão. Nós estávamos orando e o Senhor nos sustentou firmemente. Fomos pouquíssimos abalados com tudo isso. Eu acredito muito na questão da oração. Amém. Irmãos, então estou fazendo esse apelo, o Senhor está nos chamando de volta à oração. Todas as coisas para o avanço precisam ter o respaldo da oração. Amém. Claro, tem o ministério das irmãs que estão orando, estou avançando, amém. As irmãs oram muito, muito bom, tem sustentado a igreja. Mas eu quero dizer para os irmãos que todas as terças-feiras, de 20 às 21, em ponto, tem esse momento aqui de orar. Voltemos a respirar, voltemos a orar. Deus está buscando intercessores que permaneçam de pé, não apenas como pedintes, não apenas como chegar a pedir, como pedinte, não, mas para estar em comunhão constante com Ele. Esse é o desejo do Senhor. Dediquemo-nos à oração, sejamos uma sentinela, oremos com gratidão, com tudo que o Senhor já fez, e mantenhamos o nosso altar, o seu altar de oração aceso. Nosso altar de oração deve se manter aceso diariamente. Fecho dizendo que a oração, para você ser impactado, a oração, ela não muda apenas as circunstâncias, ela muda principalmente quem ora. Olhe para os grandes homens de oração. São homens que parecem anjos, tá bom? Então é um encorajamento para nós. Louvado seja o Senhor. Os demais itens vão no devocional.